muito ilustre, importantíssimo para todos nós, é o Dr. Raimund Vandenbillard. É de uma emoção tão grande apresentar o Raimund, porque ele é uma pessoa que foi e é muito importante para nós que fazemos essa família PRH. Então, eu vou fazer muito breve histórico do Raimund e vou deixar à vontade que fale um pouquinho sobre ele, porque é tanta coisa que, se eu for falar sobre o currículo dele, desculpa, o que vai acontecer é que ele vai ficar com pouco tempo para fazer a apresentação dele. Né, Raimund? Não exagera, Selmi, por favor. Então, vamos lá. Olha, o Raimund, para quem não sabe, ele é formado em Química Industrial pela Escola Politécnica Estadual do Paraná e em Gestão, Estratégia e Marketing pela Universidade de Castelo Branco. Ele é um empresário do setor de instrumentação analítica para laboratório. O grande peso desse amigo que está aqui hoje conosco é a experiência em gestão tecnológica. E dentre as várias áreas e setores por onde o Raimund passou, eu vou citar 2. O Raimund, ele foi e é da ANP, ele foi o criador do Programa de Formação de Recursos Humanos. A ideia desse programa, assim, é uma coisa fantástica, é dessa pessoa que está aí à frente de vocês. Então, por isso é que nós somos eternamente, não é, Maria Isabel? Graças ao Raimund, eu estou no PRH desde o início, então acompanhei todo o trabalho do Raimund, toda a dedicação. Se não fosse esse cara, nós não estaríamos onde estamos hoje, com certeza, e muitos egressos dos nossos programas não teriam a oportunidade de estar em grandes empresas do setor de petróleo e gás. Então, hoje a gente vai apresentar para vocês simplesmente o criador do Programa de Recursos Humanos da ANP. O Raimund hoje é consultor em gestão tecnológica e inovação em muitas empresas. Eu destaco também setores públicos como a FINEP, não é, Raimund? Na própria ANP. E eu passo a palavra para ele, desde já, agradecendo, Raimund, em meu nome, em nome do Jean, que é o nosso PV, dos nossos bolsistas, do PRH 30.1, de todos os PRHs que estão aqui presentes, agradecer a sua atenção em vir falar para esses meninos sobre essa parte do PRH que eles têm muito interesse, o mercado de trabalho. Então, por que é que eles fizeram bem escolher participar desse programa? Obrigada mais uma vez, Raimund, é com muita satisfação que eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Selmi. Queria te cumprimentar, você é uma pessoa que está dentro desse PRH e acompanhando todo esse trabalho que nós realizamos lá desde o início, 1999, né? Já de longa data. Embora não esteja aqui o professor Florival, que foi um dos diretores da ANP, e foi uma das pessoas que também, dentro lá da ANP, ele contribuiu muito com todo esse processo de desenvolvimento do PRH, das questões relacionadas com o Fundo Setorial do Petróleo, da cláusula de investimento em P&D, enfim, o Florival sempre foi uma pessoa assim, muito ativa e incentivadora do desenvolvimento tecnológico dentro da indústria do petróleo. Cumprimentar o Jean, o PV aí do PRH 30.1, a todos os coordenadores aí que estão nos assistindo, os pesquisadores e visitantes, enfim, amigos, e principalmente aí essa linda garotada aqui, que são os bolsistas do PRH que estão nos assistindo. Né? É uma satisfação muito grande poder estar aqui, falar com vocês, trocar ideias. No final, vou esperar as perguntas de vocês. Eu hoje dei uma pequena enxugada na história toda do PRH, para poder abrir mais para perguntas, mas eu estou aqui para responder o que for possível. Só não façam perguntas complicadas, tá certo? Mas o resto a gente tenta responder para vocês aí dentro do tempo que nós temos disponível. Tá?
Queria agradecer, Selmi, essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá? O que realmente é muito honroso para mim, né? O PRH, ele faz parte das coisas boas que eu construí durante a minha vida. Então, sem dúvida, que é muito bom atender esse pedido de vocês. Eu vou, então, contar um pouco da história do PRH, para depois a gente entrar numa questão aí das oportunidades de mercado de trabalho, visão de futuro e um pouco de questões desse gênero, para vocês terem uma noção maior do que vem lá pela frente, o que espero por vocês. O PRH, ele começou em 1998, em termos de concepção e criação, né? Imediatamente após a estruturação da INP, a INP ela surgiu com a Lei do Petróleo, em 1997, e ela foi estruturada logo no início de 1998. Tá? E justamente naquele momento já começou a preocupação com relação à formação de pessoal que pudesse atender essas demandas das novas petrolíferas e fornecedores de bens e serviços, né, que estariam entrando no mercado em função dessa abertura criada pela Lei 9.478, que é a Lei do Petróleo. Né? Então, a expectativa naquele momento, e que isso realmente se confirmou depois, né, a vinda de muitas empresas para o país, e inclusive com as questões relacionadas a conteúdo local e produções aqui no Brasil, as empresas de serviço, que realmente foram requerendo diversos tipos de atividades da indústria do petróleo. Isso começou lá bem em fevereiro, março de 1998, quando, então, nós começamos a estudar um pouco o que existia de passado na formação específica dentro de algumas áreas. E nós pegamos duas, que pelo menos foram as que tivemos acesso, que foi a questão do pronuclear e do RH Metrologia. Né? O pronuclear, ele foi um exemplo mais efetivo, porque ele era um programa de longo prazo, né? E ele foi desenvolvido para justamente atender, naquela época, lá no início dos anos 80, anos 90, atender a questão da instalação das usinas nucleares de Angra. Né? Então, a expectativa era que, justamente em função do Brasil estar entrando dentro dessa área, haveria necessidade de se criar um corpo técnico capaz de tocar esse desafio aqui no Brasil. Né? O que aconteceu naquele momento é que nós, olhando para dentro do pronuclear, nós começamos a ver uma série de questões que contrariavam os nossos objetivos iniciais. Né? E aí nós descobrimos que os cursos formais de formação não atenderiam os nossos objetivos, porque eles eram todos assim muito específicos. Né? E em relação, por exemplo, ao pronuclear, nós temos até uma história aqui no Rio de Janeiro, né, que tem uma casa de suco lá em Copacabana, que o nome da casa é o engenheiro que virou suco. Né? Por quê? Porque ele fez um curso, e depois, com as questões relacionadas à desativação, digamos assim, daquela ideia da construção de usinas nucleares, né, ele não tinha emprego. Ele tinha um título muito bonito, mas ele não tinha emprego, porque ele tinha sido formado para ser um engenheiro nuclear. Né? E aí ele não conseguia se colocar dentro do mercado de trabalho. Por outro lado, para seguir aquela formação de cursos dentro da atividade formal da universidade, né, isso iria ter um tempo muito grande para que se pudesse criar esses cursos. Né? Tinha que passar por conselho universitário, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Era toda uma grande burocracia, e é até hoje, uma grande burocracia para que você tivesse cursos formais dentro de determinadas áreas. Né? E aí, por outro lado, você, depois de ter criado esses cursos, passado por toda essa formalização, você teria mais 4 anos de formação para começar lá na frente, sair pessoas que pudessem ir para o mercado de trabalho.
Bem, aí o que aconteceu? Né? Nós fomos construindo isso a muitas mãos, a gente, na época, foi conversando com diversos professores interessados na área de petróleo, trocando ideias, fomos discutir com o pessoal de recursos humanos da Petrobras, enfim, a gente foi trocando muitas ideias, e principalmente o apoio do pessoal da universidade Raima, você nos me dá só levou... uma parte? Como? Você me dá uma parte? Posso Sim, falar? É só pode. para dizer para você que o Florival acabou de entrar no nosso encontro. Então, seja bem-vindo, Florival, porque o Raima tinha falado em você. Pois é. Já que ela fez uma intervenção, desculpa, mas eu estava numa reunião com o reitor agora, exatamente, começou às 4h30, só foi terminando, estou entrando aqui, rápido, obrigado aí pela a lembrança. Você só perdeu o elogio que eu te fiz, mas depois você ouve na gravação, tá legal? Tá bem no começo. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, de todo o tempo, de toda a contribuição sua dentro da INP para o desenvolvimento tecnológico do PRH, Cláudio Investimento de P&D, CTPetra, e foi exatamente isso que eu falei a seu respeito. Você é uma pessoa muito querida dentro desse sistema todo. Mas, Obrigado. então, retomando, né? Então, o que aconteceu foi que surgiram uma série de ideias, e aí apareceu o que eu digo assim, o pulo do gato. O pulo do gato foi a questão das disciplinas optativas, né? E que foi justamente aquela opção que nós entendemos o seguinte: disciplina optativa não dependia de passar por todo um processo dentro da universidade para que ela pudesse ser aplicada. E isso era muito ágil, isso dependia do departamento. A decisão estava muito próxima daquelas pessoas que estariam realizando o curso. Por outro lado, a gente poderia conceder um certificado de especialização dentro de determinadas áreas. Então, por exemplo, ao invés de você criar um curso de engenharia de dutos, por exemplo, né, você poderia ter, dentro do curso de engenharia mecânica, uma especialização em engenharia de dutos. Tá certo? Quer dizer, aquele que foi o pulo do gato que a gente teve, por quê? Porque a pessoa sairia de lá como engenheiro mecânico, ele poderia trabalhar em qualquer lugar em que houvesse a necessidade de engenheiro mecânico, mas ele traria junto com ele um título de especialização em engenharia de dutos, por exemplo. Tá? E assim ocorreram em diversas áreas, como, por exemplo, no caso de direito, né, em que a gente tinha a especialização lá em direito do petróleo, olhando a questão da regulamentação na indústria do petróleo. Né? Ou seja, o cidadão sairia de lá com como, digamos, o bacharel, tá certo? Mas ele estaria carregando com ele uma especialização em regulamentação, que tanto podia servir para petróleo, para energia elétrica, para saúde, para N outras atividades, enfim. Então, eu diria o seguinte, que os conceitos que nortearam a criação dos PRHs, eu vou citar apenas 6 aqui para não me alongar muito, mas o primeiro foi essa rápida formação. A gente queria ter gente formada, capacitada, num curto espaço de tempo, e a gente achava que 2 anos eram mais do que suficientes, e foi onde a gente começou, e me parece que até hoje é assim, as bolsas são concedidas a partir de um determinado período, em que em 2 anos você tenha a sua especialização formada. Né? A outra questão era a diversidade de profissões. Né? E aí a gente tinha algumas nuances interessantes, porque, primeiro, a indústria do petróleo tem profissão de tudo quanto é jeito. Né? Você tem o químico, você tem o mecânico, você tem o pessoal na área do meio ambiente, você tem o pessoal da área de direito, você tem N profissões. Né? Quando nós estávamos trabalhando no PROMIMP, o Programa de Mobilização da Indústria do Petróleo, nós levantamos mais de 140 atividades assim, dentro da indústria do petróleo, que eram atividades relevantes. Né? Então, nós, além de termos que atender essa diversidade de profissões, nós queríamos também atender uma diversidade de regionais. Né? Por quê? Porque o PRH não foi feito para o Rio de Janeiro, para São Paulo, o PRH foi feito para o Brasil. Né? Nós tínhamos PRHs para tudo quanto era canto.
Então, o que acontece? A gente aproveitava aquelas áreas mais especializadas dentro das universidades, de acordo com as regiões. Então, por exemplo, a turma lá de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, com a área da parte de oceânica, por exemplo, todo um entendimento de um trabalho que eles tinham na questão de meio ambiente, né? Itajubá, a questão pessoal da área de engenharia elétrica, né, que era a especialidade deles. E assim a gente foi se distribuindo o Brasil afora, criando os PRHs de acordo com as competências que existiam nas universidades, e isso até em função justamente dessa diversidade de formação, em função das demandas regionais que existiam. O terceiro ponto, que foi um diferencial e que norteou a criação, foi o pesquisador visitante, né? Aí entra o papel do nosso amigo aí, Jean. O que a gente queria? A gente queria um profissional da indústria do petróleo, tá? Ou alguém que tivesse uma grande experiência de trabalho já dentro da indústria do petróleo, como mentor, né? De tal forma que essa pessoa pudesse ajudar todos os alunos, todos os bolsistas, levando para eles histórias da indústria do petróleo, as situações da indústria do petróleo, através dos seus links, dos seus conhecimentos, visitas a essas indústrias e coisas do gênero. Quer dizer, a ideia de um pesquisador visitante era aquele mentor que ia abraçar todo mundo, cuidar de todo mundo, né? Trabalhar na formatação das disciplinas, trabalhar junto aos professores, enfim, ele era a ligação do PRH, digamos assim, com a indústria do petróleo, né? Então, ele seria esse exemplo dentro da indústria, né? Temos muitos casos de pesquisadores visitantes que não trabalharam na indústria, mas que tiveram digamos assim, um relacionamento muito grande dentro da área de geologia, dentro da área de mecânica e outras coisas mais, né? Alguns doutores que se transformaram em pesquisadores visitantes, mas, na verdade, o objetivo sempre era o mesmo, quer dizer, uma pessoa que pudesse contribuir com os alunos, né? Dando aquele atendimento especial, né? A pessoa está com uma dificuldade, está com um problema, liga para o pesquisador visitante, enfim, ele é o mentor, né? Ou mentora, né? Porque nós tivemos também muitas pesquisadoras visitantes, né? Então, essa foi a grande conceito, digamos, que norteou o programa, disponibilizar esse apoio, né? A quarta questão foi a flexibilidade das disciplinas para atender essa evolução da indústria, né? E que eu costumo dizer, evolução on time, né? Ou seja, tudo vai evoluindo, os sistemas vão evoluindo, a necessidade de se trabalhar em determinadas outras áreas, necessidade de criar, por exemplo, livros, muitos livros foram feitos dentro do PRH, né? Mostrando, digamos assim, toda essa história e atualização das disciplinas dentro da área de petróleo, né? Outro ponto, os recursos financeiros para apoio ao programa, né, em que a gente criou lá a taxa de bancada, que era uma taxa que permitia ao pessoal comprar livro, melhorar as instalações dos laboratórios, comprar equipamentos, mandar o pessoal para congresso, enfim, a taxa de bancada é uma coisa assim aberta que realmente contribuía muito com essas necessidades, uma vez que, às vezes, as universidades não tinham recursos próprios para atender essas pequenas necessidades dos setores, para poder criar aquelas disciplinas extras que eram as disciplinas optativas, né? Aquilo eram coisas que não estavam na previsão normal da universidade. Então, por serem optativas, elas tinham que ter uma contribuição a mais, né? E, por fim, a questão de um incentivo financeiro aos bolsistas, né? Em que as bolsas, os valores das bolsas do PRH, lá do início, eles eram superiores, e significativamente superiores, às bolsas convencionais existentes no CNPq, na FAPESP ou nas outras fundações de amparo à pesquisa, né? Isso é uma das coisas que eu, sinceramente, eu lamento ter deixado de acontecer. Foi uma situação, inclusive, durante a minha época, que eu estava lá
chegou já a começar a acontecer, porque havia um protesto muito grande naquela época do CNPq, porque nós pagávamos bolsas de valor superior, e nós estávamos numa crise também de recursos financeiros, então esse diferencial, digamos assim, acabou dentro do PRH. Mas nós sempre justificamos isso pelo fato de que o bolsista do PRH, ele é um bolsista que tem uma carga de disciplina maior que todos os outros bolsistas que estão por aí, do CNPq, da FAPESP, ou qualquer outra coisa assim. Além do fato de que o bolsista do PRH, ele tinha que desenvolver um trabalho dentro da área de petróleo e gás, e cujo trabalho era intensamente avaliado constantemente, através das nossas reuniões anuais de avaliação e tudo mais. Quer dizer, ou seja, tinha uma carga superior colocada para esses bolsistas. Mas, na verdade, o que nos motivava, quer dizer, o conceito que estava por trás disso, era o seguinte: nós queríamos os melhores candidatos inscritos para concorrer ao bolsa do PRH. Era isso que a gente queria, tá certo? Nós sempre olhamos, digamos assim, aquilo como sendo dos fatores, não apenas aquele fator que seria a formação para poder trabalhar no setor de petróleo e gás, que teria uma demanda, mas também esse fator motivador, que ele saber que eu vou ter uma bolsa diferenciada, porque eu vou fazer muito mais coisa, e eu vou lutar por isso, porque eu quero permanecer com essa bolsa. Então, esse foi um dos conceitos que estava por trás. Hoje, eu diria para todos os bolsistas que não se perdeu a atratividade do PRH por causa disso, muito pelo contrário, tá certo? As bolsas continuam aí, têm o seu valor justo, e o importante da atratividade do PRH para todos os bolsistas na realidade, essa facilidade que ele tem para a entrada no mercado de trabalho, né? Quem faz um PRH, ele em termos de olhar, digamos assim, das indústrias, dos contratantes, né? No momento de fazer uma avaliação num processo seletivo, é evidente que, tendo um título de especialização no setor petróleo e gás, isso vai contar de uma forma absolutamente diferenciada, né? Na minha opinião, tá? É uma opinião muito pessoal, a ANP deveria atribuir os seus próprios valores às bolsas do PRH, tá certo? E aí, eu diria, aí é uma mensagem aí para os coordenadores, para os PVs, para essa turma toda que toca o PRH, é o seguinte: olha, vocês devem, de vez em quando, lembrar lá o Alfredo Renault, a turma da ANP, de que, poxa, vamos tentar melhorar essa situação aí do valor das bolsas dos nossos bolsistas, ok? E aí nós tocamos nessa questão dos recursos, né, da ANP. O programa começou com recursos próprios da ANP. Tá? Logo em seguida, começou o funcionamento do CTPetro, Fundo Setorial do Petróleo, e já numa das primeiras reuniões do CTPetro já foi discutida essa criação do Programa de Recursos Humanos, o ANP, e o pessoal do CTPetro, a comissão gestora, chegou à conclusão de que o CTPetro deveria financiar o PRH. Tá? Foi onde a gente começou o programa de ampliação, porque nós começamos com 15 programas, tá? E aí o PRH foi crescendo, e com dinheiro do CTPetro chegou a 45 programas sendo financiados. Tá? Aí veio a famosa crise de recursos, né? Que não foi nem tanto em função de uma questão de produção de petróleo, não foi em questão de valor do barril do petróleo, tá? Nada disso. A quantidade de recursos que estava lá entrando destinado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao FNDCT, que era o recurso do Fundo Setorial do Petróleo, ele continuava aumentando. Tá? O problema foi que o governo resolveu fazer o contingenciamento, né, desses recursos para pagar, segundo eles, para pagar a dívida externa, tá? E a quantidade de recursos aportados ao Fundo Setorial do Petróleo foi minguando, né? Sendo que
se hoje a gente olhar historicamente esses recursos, a gente vai dar conta de que menos de 10% foram os investimentos efetuados em relação ao arrecadado desse programa. E chegando até em determinados anos que estava zerado o recurso, né? Então, isso foi muito difícil na época para a ANP administrar isso, junto com a FINEP, porque a FINEP é que nos repassava esses recursos. Foi realmente um período muito difícil. Nesse momento, entra a Petrobras com o PFRH, né? Muitos aí lembram que ela criou um outro programa para não se perder tudo, porque ela entendia que esse programa era extremamente importante, né? Criou com algumas regras diferentes do PRH, mas não importa, o conceito fundamental, o conceito operacional era o mesmo que a gente tinha. Posteriormente, tá, aí houve uma série de dificuldades operacionais por parte da própria Petrobras, e aí acabou que o PFRH também foi minguando, mas nisso o Alfredo Renault, que é o atual superintendente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da ANP, quando ele entrou lá, o Alfredo teve a sensibilidade de olhar para essa questão relacionada com o andamento do PRH, e o Alfredo começou a buscar algumas soluções, né, em torno desse assunto. E uma das soluções que o Alfredo encontrou foi a de promover uma alteração dentro do regulamento de investimento em pesquisa e desenvolvimento, lá da cláusula de investimento em P&D, de tal forma que permitisse às empresas de petróleo colocarem o dinheiro dentro do PRH, para o financiamento do PRH, e, nesse momento, as empresas de petróleo elas ficavam, digamos assim, quitadas com aquele valor, né, quitadas com o seu compromisso de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso foi bastante atrativo. Tá? A outra coisa interessante que o Alfredo negociou, já que a própria ANP não poderia administrar recursos oriundos da cláusula, o Alfredo, então, encontrou na FINEP um parceiro para fazer o pagamento dessas bolsas, já que, ao invés de cada empresa petrolífera ficar administrando isso, não, todo mundo deposita lá na FINEP, e a FINEP, então, faz a administração desse recurso. Então, eu diria que 20 anos depois, né, da criação do PRH, o Alfredo realmente encontrou uma solução viável e uma solução que, pelo menos eu enxergo assim, de longo prazo para o financiamento do PRH. Sobre isso, eu diria que está tudo exclusivamente na mão de vocês fazerem um bom programa, de tal forma que ele tenha continuidade, que ele aumente, que se justifique esse aumento perante as empresas petrolíferas e que, enfim, vida longa ao PRH. Hoje, esse acordo com as empresas petrolíferas é um acordo de investimento de 31 milhões de reais, tá? Com os recursos para os anos de 2019 e 2020. Né? Como o programa ele teve um descompasso inicial, digamos, aí temos essa história da pandemia e uma série de outras coisas, certamente esse recurso está sendo também levado para atender o ano de 2021. Né? E aí nós temos 55 programas sendo operacionalizados com esses recursos. As empresas patrocinadoras são a Equinor, a ONGC de Campos, a Petrogal Brasil, a Petrobras, a Shell e a Sinochem. E acredito eu que muito em breve deverá ser tido uma outra chamada lá por parte da ANP para que outras empresas mais entrem dentro desse programa. Muito bem. E resultados? Quer dizer, o que se atingiu de resultados até hoje? Né? E aí eu peço aos bolsistas uma especial atenção para ver o quanto que esse programa efetivamente tem contribuído como um todo aí na formação de pessoal. Tá? Os dados que eu vou passar para vocês, eles são dados obtidos no site da ANP até o ano de 2015 e o relatório anual do PRH de 2014. Naquela oportunidade, então, já existiam 55 programas, que hoje
nesse novo PRH está sendo repetido essa mesma quantidade. 32 universidades e 16 estados da federação, então vocês veem que tem uma abrangência muito grande, né, colocado principalmente nas áreas aí produtoras de petróleo. Atendeu a 8.290 bolsistas e um investimento de 380 milhões de reais. O PRH recebeu, entre todos os seus bolsistas e pesquisadores e tudo mais, 112 prêmios internacionais, 260 prêmios nacionais, 74 prêmios do Petrobras de tecnologia, 41 patentes, e o que eu considero mais relevante de todos, que é a empregabilidade, né? E isso são números dos casos comunicados, porque muita gente foi trabalhando nos petróleos, mas não comunicou ao coordenador, né? Mesmo tendo saído do programa, lógico, mas não comunicou, dizendo, olha, eu estou aqui trabalhando na indústria do petróleo. Então, dos comunicados, nós temos conhecimento de 441 que estão trabalhando na Petrobras, e 1.560 em outras empresas, inclusive aquele pessoal que está trabalhando concursados da Agência Nacional do Petróleo. E aí, dentro desse contexto todo, quais são as oportunidades que a gente pode olhar, né, em termos de futuro? Eu diria que o PRH deve ser encarado como um diferencial nas vidas futuras dos profissionais de uma forma em geral. Quer dizer, vocês olhando muito esse programa como uma oportunidade futura nas suas atividades profissionais, né? É a oportunidade de ir trabalhar em uma indústria conhecendo como ela funciona. Por isso, quer dizer, essa questão de conhecer a indústria, de ter um pouco de avaliação do que efetivamente acontece lá dentro, é que é importante vocês extraírem o máximo de conhecimento do pesquisador visitante, tá? Contribuir para a realização de visitas, não é deixar tudo na mão do pesquisador, não. Eu acho que todo mundo aí é um trabalho, é um time. Tá? O time é que tem que trabalhar junto dentro disso para realizar visita, organização de palestras, bate-papos com especialistas do setor, pesquisas e trabalhos técnicos, né? E outras atividades que possam agregar valor à sua carreira, né? E valorizar aquele certificado de especialista que vocês vão receber no final do curso. Tá? É importante vocês manterem contato e contribuir com o PRH após a sua formação, tá? Orientando a formação profissional mais adequada, tá? Embora isso não faça muito parte da nossa cultura, mas essa questão de voltar lá, né? Conversar com os professores, contar um pouco da sua história, né? Eu, por exemplo, eu já tive a oportunidade de assistir aí, em convites que eu recebi para assistir reuniões de avaliações em algumas universidades, a oportunidade de assistir ex-bolsistas participando desses encontros, reuniões de avaliação, contando as suas atividades, contando como é que é a indústria do petróleo, quais são aquelas deficiências que eles encontraram na sua formação, disciplinas que deveriam ser agregadas, aquilo que realmente ajudou e contribuiu com eles dentro da sua atividade profissional atual. E aí, quer dizer, como oportunidade, eu volto a afirmar uma coisa, né? A especialização é um diferencial no processo de contratação das empresas. Então, isso tem que ser olhado com carinho, né? O porquê que nós estamos buscando conhecer umas coisas. Não é dizer, eu tenho que estudar 4, 5 disciplinas optativas. Não. Quantas mais eu poderia estar fazendo? De que forma que eu poderia estar complementando toda a minha formação, né? Que conhecimento a mais eu poderia ter para que eu tenha profissionalmente um diferencial na minha vida profissional? Bem, eu gostaria, antes de concluir essa parte, eu gostaria de fazer homenagens aqui, e como não dá para homenagear todo mundo, né? Eu diria que escolhi aqui a dedo três pessoas que eu considero assim de grande relevância dentro do desenvolvimento todo do PRH. O primeiro deles é o Eloy Fernandes e Fernandes,
que foi diretor da INP logo na sua fase inicial, foi a pessoa que, assim que chegou na INP, teve essa preocupação em relação à formação de pessoal, tá? E foi a pessoa que viabilizou, né, as contratações que ocorreram na época para que a gente pudesse desenvolver a ideia do PRH. A segunda pessoa, Ana Maria Botelho Cunha, muito conhecida aí pelos coordenadores, o pessoal aí, PVs, como Ana Cunha, que foi uma pessoa que já desde o início do PRH e depois, durante muitos anos, ela gerenciou toda a parte operacional dos PRHs, as reuniões anuais de avaliação, os encontros dos pesquisadores e dos coordenadores, enfim, o pagamento das bolsas, não dormindo porque a FINEP não tinha liberado recurso, buscando soluções para isso. Enfim, a Ana Cunha foi uma pessoa que teve uma contribuição muito especial para viabilizar, do ponto administrativo, o PRH. E, por fim, em termos de nominais, né, eu queria cumprimentar o Alfredo Renault, que é o atual superintendente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da INP, que promoveu, como eu já comentei, todas essas alterações necessárias para que as empresas petrolíferas pudessem estar hoje financiando o programa de recursos humanos. Tá? E deixo também aqui a minha homenagem a todos os coordenadores que passaram, ou atuais, dos PRHs, os PVs, os membros das comissões gestoras, os bolsistas, os colaboradores da INP e da FINEP, e muitas outras pessoas que acreditaram e valorizaram o trabalho humano como meios inesgotáveis de produzir boas realizações ao longo desse período todo. Eu teria muitas outras pessoas a serem citadas que contribuíram, mas eu temo esgotar muito o meu tempo, porque a lista é enorme, né? E aí, como eu já comentei com o meu amigo Florival, né, que também foi uma das pessoas extremamente importantes dentro desse contexto, tivemos também, sim, diversos outros diretores dentro da INP que contribuíram, mas eu vou, nesse momento, declinar de falar os seus nomes. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o futuro. Né? Nós não temos bola de cristal, mas nós podemos, sim, imaginar alguns cenários, imaginar tendências, refletir sobre onde chegaremos com este mundo em transição. A gente tem um desafio muito grande nesse momento, olhando essa transição que todos nós estamos vivendo. Esse novo normal, como as pessoas dizem, a gente não tem a menor ideia de onde é que esse novo normal estaria nos levando. As tecnologias de comunicação atuais, elas oferecem acesso crescente e ininterrupto a um vasto mundo de dados e informações. A qualquer momento podemos encontrar respostas às nossas dúvidas, mas o conhecimento necessário entre o Google e a máquina, onde ele está, né, terá que estar na nossa cabeça. Nós é que teremos, né, que trabalhar no sentido de compreender aquela máquina, o que ela está fazendo ali, para que ela serve, como é que nós podemos mexer com ela, né? Porque a gente pode, sim, através de sistemas virtuais, nós podemos, sim, através de perguntas para o Google, saber, muitas vezes, como é que se troca o óleo de uma máquina, né? Mas e fazer isso sem se lambujar? Então, há todo um contexto de conhecimento que é necessário nesse tempo. A inteligência artificial, ela revoluciona os métodos produtivos e interpretação de resultados. A gente está vendo muitas coisas aí, como, por exemplo, no caso do pré-sal, né? A avaliação, a inteligência artificial colocada para fazer as avaliações das linhas sísmicas e uma série de outras coisas que permitiram chegar aos reservatórios do pré-sal. Né? E cada vez mais a inteligência artificial está entrando aí para revolucionar esses métodos todos que nós temos de análise de situações, de métodos produtivos e outras questões mais. Um outro ponto é o modelo atual de educação e formação profissional, que ele está ultrapassado. Está completamente ultrapassado, nós temos que rever isso dentro desse nosso novo conceito de transição. Precisamos discutir essas bases de preparação para coisas que precisarão ser feitas, para atividades que ainda não existem. Tanta coisa nova sendo falada por aí, que se nós olharmos 10 anos atrás, a gente não tinha a menor ideia.
Agora, as coisas estão acontecendo muito rápido, então eu diria o seguinte, que no mínimo, daqui a 5 anos, nós vamos ter uma série de atividades que hoje nós nem imaginamos que elas virão a existir. Né? Então, temos que olhar para esse modelo atual de educação e começar a pensar como que ele deve ser ajustado. Nós temos que preparar os jovens para o empreendedorismo, a disposição de mobilidade, né? Fazer com que os jovens tenham aquela disposição para ir aonde as oportunidades estão, a flexibilidade, né? Para se adaptar às mudanças que vêm ocorrendo, cada um na sua área de atuação, e também para o trabalho voluntário, como um investimento para as etapas futuras. Né? O trabalho voluntário é outra coisa que não faz parte muito da nossa sociedade. Né? Mas ele é extremamente importante. Nós precisamos trabalhar essa questão do voluntariado, né, para juntos nós enfrentarmos esse futuro que nos espera. Nada disso terá importância, terá sentido, se nós não dominarmos mais de uma ou duas línguas estrangeiras. Né? Plagiando o meu amigo Alfredo Renault, em todas as suas palestras ele lembra da importância do inglês na indústria do petróleo. Né? O Renault está sempre, toda vez que ele fala, recentemente lá, inclusive, eu lembro bem dele, quando ele estava no PD Petro, lá em Natal, ele insistindo nessa questão com o pessoal do inglês. Né? Eu só quero fazer um adendo. A gente vai ter que estudar chinês também, né? Eu acho que, do jeito que as coisas andam, daqui a pouco não vai ter jeito. Uma outra questão é que o medo de empreender, ele precisa ser vencido. Né? Os que conseguirem empreender serão a locomotiva, ou, como eu prefiro dizer, o ônibus espacial da economia. Então, aquela questão de todo mundo só procurar uma formação para ter um emprego, né, e ir trabalhar em algum lugar, isso aí está acabando. Né? Quer dizer, hoje em dia, cada vez mais surgem as oportunidades, né, das pessoas empreenderem dentro de um contexto. E curioso, né? Não pensem vocês que, porque o fulano montou uma empresa e ele gerou 10 empregos. Não é o que eu tenho visto. O fulano montou uma empresa, levou junto com ele mais 10 sócios, todo mundo é sócio. Né? Todo mundo está empreendendo junto. Então, isso é uma das coisas que a nossa nova sociedade está trazendo para esse contexto de transição. Então, dentro disso, eu diria que inovar precisa fazer parte de nossa cultura. Né? Então, nós não podemos esquecer isso. Dentro das oportunidades todas que nós temos, de inovar, de desenvolver produto, de desenvolver negócio, enfim, de novos métodos de aprendizado, tudo isso, tá, é algo que tem que estar intrínseco, digamos, dentro da nossa cultura. Bem, e a indústria do petróleo? A indústria do petróleo vai muito bem, obrigado. Nós temos aí que olhar para algumas coisas, apesar de que muita gente diz, o petróleo, a indústria do petróleo vai acabar, a indústria do petróleo isso, aquele outro. Não é bem assim. Hoje ainda eu tive uma discussão com uma pessoa por conta disso, dizendo o seguinte, olha, vai levar muito tempo ainda para você poder ter carro elétrico economicamente viável, tá? que muitos dos países possam efetivamente adquiri-los. Tá? Para ter carro elétrico, você vai ter que continuar tendo petróleo, porque você precisa produzir pneu, você precisa produzir os plásticos que esses carros são construídos e uma série de outras coisas. Né? Sim, virão outras energias, não resta dúvida. Tá? Mas também, junto com isso, virão aplicações mais nobres para o petróleo. Né? Então, tudo isso faz com que a gente possa ter certeza de que olhar para a indústria do petróleo e achar que ela, a curto prazo, vai deixar de ser importante, negativo. Tá? Eu acho que a indústria do petróleo ainda tem muito a sobreviver aí pela frente. Temos que lembrar também que hoje o Brasil é o 10º produtor de petróleo do mundo. Tá? E em significativo avanço. Quer dizer, o Brasil, com a questão do pré-sal, com
essa questão desse esforço exploratório todo que está tendo, tá? Nós estamos cada vez mais avançando nesse ranking internacional dos produtores de petróleo. Tá? A abertura do mercado de exploração e produção de óleo e gás no Brasil criou muitas oportunidades de emprego. Atualmente existem mais de 100 empresas concessionárias. Aliás, eu tive uma surpresa hoje, porque o último número que eu tinha na minha cabeça era 74 empresas concessionárias, e hoje eu entrei lá no site da ANP para poder me atualizar e falar com vocês, e cheguei lá e vi que tinha exatamente 101 empresas dentro da lista das empresas concessionárias lá da ANP. Então, junto com isso, eu não saberia dizer para vocês, mas são outras centenas de empresas fornecedoras, né, de bens e serviços, de equipamentos, de apoio logístico, de os hotéis, enfim, tem toda uma gama de outros serviços, serviço de transporte aéreo, logística, distribuição, tudo que vem efetivamente crescendo dentro desse setor. Tá? Olhando para a questão de pesquisa e desenvolvimento, nós temos algumas novidades na regulamentação. Desde setembro de 2019, que a última revisão foi feita com o regulamento da cláusula de investimento em P&D, né, no que diz respeito às startups. Né. O primeiro deles são os programas prioritários. Então, foi criado dentro desse novo regulamento o que eles chamam de programas prioritários, que são programas, tá, que podem ser geridos por instituições públicas, instituições sem fins lucrativos e coisa e tal, administrando um conjunto de projetos, tá, que devem prioritariamente serem realizados junto com startups. Tá? São pequenas empresas, o apoio financeiro para a realização de projetos e chegar à fase de inovação, efetivamente, colocar o produto no mercado, tá? E preferencialmente direcionados para essas startups, né? Podendo, evidentemente, que ter a participação de grandes empresas e universidades no apoio a esse tipo de desenvolvimento, mas o objetivo central é apoiar as startups, tá certo? Então, essa já é uma das oportunidades. Eu acredito que esse ano isso não aconteceu de fato, mas a partir do ano que vem, com toda certeza, isso começa a ganhar corpo no meio do setor. Só para vocês terem uma ideia, a ANP está permitindo investimento de 10% do total a ser investido dentro desses programas, o que significa mais de 100 milhões de reais ano que podem ocorrer de investimento nesses programas prioritários. A outra mudança são as encomendas tecnológicas, né? Essas encomendas tecnológicas, elas estão agora passando por uma discussão, ela já existe, já está no regulamento, mas está passando por uma discussão mais relacionada com a parte fiscal, com a parte de controle, de como que isso efetivamente vai acontecer, tá certo? Já está numa fase final de discussão, e também deve começar a ocorrer a partir do ano que vem, que encomenda tecnológica é aquela ideia de você imaginar um determinado produto e você colocar todo o esforço nesse desenvolvimento desse produto, né? Então, supondo aí, por exemplo, um separador de CO2 subsea, né, com separação e reinjeção ao mesmo tempo, né? Então, são grandes projetos que se pretende aí com essas encomendas tecnológicas e onde também abre oportunidade para a participação das startups, né? Uma outra coisa que está em discussão nas alterações lá da cláusula é o FIP, que é o Fundo de Investimento em Participações, né, que é específico para startups. E dentro do FIP, de acordo com a nova o projeto de lei sobre a questão das startups, que está aí no Congresso, né, ela vai permitir capital semente, vai permitir uma série de investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? Então, vai ser também uma alavanca muito importante para a criação das startups. E
E a questão, olhando aí também essa questão toda de futuro, né, eu diria o seguinte, que dentro de pesquisa e desenvolvimento tem muita coisa ainda a ser feita. Tá? Às vezes as pessoas dizem, mas já tudo foi feito. Não, tem muita coisa ainda a ser feita. Tá? Eu diria que, só para pensar alguma coisinha, eu diria assim, as questões relacionadas à redução do efeito estufa, a adequação à nova faixa de preços do petróleo e a nova era da transformação digital estão abrindo um conjunto enorme de oportunidades. Né? E aí, rapidamente, que o meu tempo aqui está terminando, eu diria o seguinte, olha, nós temos aí possibilidade na área de biocombustíveis, biolubrificantes, hidrogênio verde, está sendo muito discutido na Europa, né, o hidrogênio verde, e aí entra não só apenas a questão de produção do hidrogênio, mas a questão de transporte por dutos, por exemplo, e as consequências do transporte por dutos, hein? Aí tem uma série de oportunidades. A separação e reinjeção de CO2 através de unidade de subsídio, a redução de carbono dentro dessa estratégia de transição para um futuro de baixo carbono, novos combustíveis, está aí a Petrobras agora com diesel renovável, está esperando só o licenciamento da ANP para poder soltar esse produto no mercado. Né? Esse, por exemplo, é um dos exemplos que a gente tem, né, dentro de novos combustíveis. A maior participação em energias renováveis, a redução de custos operacionais, quer dizer, para se adequar a esses novos preços de petróleo, tem que ter essa adequação, né, de custos, segurança operacional, e aí entra a questão da cyber security, né? Quer dizer, toda essa questão de segurança dos sistemas de comunicação, integridade de ativos, e nós temos aí como softwares como, por exemplo, Digital Twin e inteligência artificial e N outras coisas para trabalhar dentro desse contexto de integridade de ativos, olhando para a manutenção preditiva e outras coisas mais. A questão das operações remotas, a logística de transporte e distribuição, a sustentabilidade ambiental, quer dizer, temos que olhar para toda essa questão aí do meio ambiente, cada vez mais cobrado por parte da sociedade, temos as questões regulatórias, enfim, temos uma questão muito grande de atividades ainda a serem desenvolvidas dentro do setor. Eu gostaria, então, de finalizar dizendo que o futuro somos nós que construímos. Eu sempre acreditei nisso. Né? Sozinho, ele não vai acontecer. Né? E, aliás, esses dias eu recebi no WhatsApp, só não estou lembrando o nome dele agora, mas é um palestrante aí famoso, que ele estava dizendo que vaca não dá leite. Né? Se você não for lá para tirar o leite da vaca, a vaca não dá leite. Né? Então, uma coisa interessante quando você começa a olhar, é o seguinte, você tem que levantar 3h30 da manhã para ir lá para o estábulo, para não sei o quê, para prender as vacas, para fazer, ele conta toda uma história ali que é bastante interessante. Né? E nós temos que pensar assim, quer dizer, o futuro somos nós que construímos, ou nós fazemos alguma coisa para acontecer, tá? Porque não adianta criticar, minha gente. Tá? Eu estou cansado de ficar ouvindo críticas. Eu sempre pergunto, quando alguém vem criticar alguma coisa para mim, eu pergunto imediatamente, qual é a solução? Fala para mim qual é a solução, eu quero solução. Vamos trabalhar pelas soluções. Né? Portanto, está nas nossas mãos aproveitar ou não as boas oportunidades que nos são oferecidas. Tá? E aí está um programa maravilhoso, né? Administrado pela ANP, hoje com a participação da FINEP, das empresas petrolíferas colocando recurso, para que deem para todos vocês uma oportunidade de adquirir conhecimento, né? De melhorar os seus potenciais para ir para o mercado de trabalho. Né? Não basta você ter um diploma, você tem que ter conhecimento, você tem que ter especialização. Então, é essa mensagem que eu queria aqui deixar para vocês nesse momento. E aí, eu falo demais, né, Selmi? Eu sempre estou falando demais, né? Eu deixo agora aberto aí para as perguntas, ok? Eu fui preciso no tempo de 1 hora, Selmi. Apesar que a gente começou atrasado, mas, 18 horas, Sim, tá bom? exatamente. Raimon, Tá bom. obrigada pela palestra excelente, muito bom. A esse respeito, quando você tratou do voluntariado,
eu queria dizer a você que ainda essa semana o professor Zé Geraldo, ele está aqui também. Zé é membro também do nosso PRH, é docente da UFPE, e ele entrou em contato comigo. A gente tem que fazer uma palestra, Célio, sobre voluntariado, tem uma pessoa tal. Então, é inovação, é empreendedorismo, mas hoje o voluntariado tem que estar presente, é muito importante na formação de todos. Eu vou passar a palavra para a Florival para fazer alguma consideração, e Flor vai conduzir essas perguntas. Tem já uma pergunta aí de Mário, Florival. Então, sei que é a pessoa que vai representar muito bem nosso programa, ele é membro da comissão gestora. Então, Raima, agora eu passo a palavra para o nosso querido amigo Florival. Bom. Desde já agradecendo também a participação. Sei que ele estava muito, muito cheio hoje, mas ele está aqui presente, então mostra também o compromisso dele para com o nosso PRH. Obrigada, Flor. Obrigado, professora Selmi. Eu peço desculpa exatamente que tem as questões orçamentárias de final de ano, né? E estava discutindo com o reitor ainda há pouco alguns convênios e contratos que nós temos lá no laboratório. Com essa aproximação do final do ano, como fazer para evitar que o dinheiro fique na conta única e no final do ano a gente perca o recurso lá para Brasília. Mas, Raima, queria agradecer a você inicialmente por ter aceitado o convite, né, de estar aqui hoje à tarde apresentando o convite feito pela professora Selma. Ela fez uma consulta, eu encaminhei, você imediatamente se prontificou. Agradeço muito, e já colocando aqui, o Raima eu conheci exatamente há cerca de 20 anos atrás, ali por volta de 2000, né? Logo depois da implantação da NP, e já o Raima, como um Don Quixote por esse Brasil afora, incentivando as universidades, né, a olhar o setor de petróleo, né, como um potencial, não só porque o Brasil passava a ser, em breve, um grande produtor de petróleo, como ele colocou ainda há pouco aí, né, mas, sobretudo, também porque era uma oportunidade de investimento nas universidades através de duas fontes de recursos, que ele já deve ter falado para vocês, que era o recurso do CTPetro e também a cláusula de PID. Então, queria não só agradecer, mas também aqui fazer um registro da importância que o Raima teve nesse processo. Na época, lá na coordenação lá desse setor na MP, do setor da cláusula de PID, me lembro ainda muito aí, quando eu fui assessor da diretoria em 2004, Raima, a gente discutindo o regulamento da aplicação de PID, né? Um longo debate, para que até então as empresas não tinham conseguido aplicar o recurso, exatamente por falta de regulamentação, e foi exatamente o Raima, a pessoa que coordenou na ANP o primeiro regulamento para a aplicação desses recursos, né? E, como tudo na vida, depois eu vi as falhas, porque logo depois eu fui assumir a coordenação, a superintendência, depois as prestações de conta, que a gente viu que volta e meia ali, vai dentro de um processo natural de aprendizado e de melhoria do regulamento, mas quero deixar aqui esse registro da importância que o Raime teve na época, lá na ANP, na condução desse processo da regulamentação da classe PID, da criação do PRH, como ele já falou aqui, juntamente com o Eloy, com a Ana Cunha, hoje Alfredo também conduzindo e mantendo o programa. E para a gente também é muito importante, a UFPE, ela participou do primeiro PRH, né? Nós fomos aqui, quero registrar também a presença do professor Mário aqui da Geologia, que foi também um dos primeiros coordenadores do PRH lá na Geologia e Engenharia Civil, e também a gente na Engenharia Química. O Mário também esteve na ANP durante uma época, esteve lá na nossa assessoria durante o período aí de 1 a 2 anos, e hoje é o coordenador também aqui de PRH, foi anteriormente a hoje, de tal forma que eu acho que a apresentação de Raima sempre é importante, e é bonito de Raima falar, porque fala com formação, fala com conteúdo, fala com propriedade desse ramo da ciência, da tecnologia, e principalmente onde essa militância que ele teve no setor do petróleo, que ainda hoje tem, setor do petróleo e gás. Feito isso, ele falou, eu vivi também nisso muito tempo, né, não aqui na universidade, na ANP, fui durante cerca de 8 anos, né, o representante da ANP no comitê
de gestão do PRH, onde se discutia esse financiamento, uma briga dura, principalmente com o pessoal do CNPq, porque dentro do conselho gestor do PRH, o CNPq participa, e sempre foram contrários a essas bolsas da ANP, né, a ciumeira danada, inclusive debate duro com o nosso amigo Sérgio Rezende, na época foi ministro, que também qualificou dos físicos, né? A ANP não podia ter programa de bolsa, que tinha que ficar no CNPq e tal, e ele como ministro, o debate não foi muito fácil, mas, por outro lado, tinha a Petrobras também registrar a presença aqui de Carlos, Oh, meu Deus, ajuda aí, Raima. O superintendente da Petrobras, Carlos, Mário, ajuda aí. Carlos Tadeu. Carlos Tadeu, isso. Carlos Tadeu, que era o superintendente do SEMPS na época, que foi uma parceria muito firme no comitê gestor, exatamente para manter os recursos do PRH e isso. Então, minha gente, é um programa aí de 20 anos, teve um período aí curto que ficou por falta de recursos. Lutamos muito na época, que foi exatamente quando foi tirado o recurso da causa do CT Petro para ir para o Fundo Social, mas na luta política se ganha e se perde. Nessa a gente perdeu, né? Mas faz parte. Diante desse breve comentário, né, abro a primeira pergunta, segundo a professora Selma aqui, professor Mário Lima, coordenador do PRH da Geologia e Engenharia Civil. Fofinho, por favor, se apresente. Uma boa tarde aí a todos aí, gostei da excelente palestra do Raimar, e, aliás, o Raimar sempre foi um excelente palestrante, ele motivava muito os alunos, os bolsistas na época em que ele era da superintendência da ANP. Juntamente com o Ana Cunha, que ele lembrou muito bem, essa passagem da Ana Cunha e o Raimar na ANP, que só fez crescer o programa, né? E a minha pergunta, ela está justamente nisso aí, né? Essa nova roupagem do PRH. E aí eu pergunto ao Raimar, que foi um dos criadores aí, desse programa, o que ele vê da diferença entre esse PRH que está com a nova roupagem, que nós, a professora Selmi está aí, e outros coordenadores, a Maria Isabel, eu vi aqui agora. Qual é essa nova roupagem desse PRH? A diferença e o que se espera desse novo programa aí que nasceu e que teve aliás, um dos programas que mais durou, né, e que mais trouxe, como o Raimar falou, né, os prêmios, as patentes, ou seja, o pessoal egresso que entrou nas empresas, né, nós temos aqui no nosso PRH, o antigo PRH 26, teve época de 13 que entraram na Petrobras, 10 eram do PRH 26. Então, é um programa vitorioso e hoje está com a nova roupagem. Eu gostaria de saber aí do Raimar essa mudança. Ok, Mário. Eu não posso falar muito hoje sobre a atual administração, porque eu não estou lá, tá certo? Seria até indelicado da minha parte fazer algum tipo de avaliação, até porque isso tudo é muito recente. Tá? O que eu sinto é que a decisão foi muito acertada. Hoje, com essa forma de administração em que o recurso que é aplicado pela empresa petrolífera ele é imediatamente quitado da sua obrigação. Isso faz com que a empresa petrolífera não precise ficar à frente da administração de um projeto de pesquisa, e aí com todas as responsabilidades de prestação de contas e uma série de outras coisas. Então, isso foi uma coisa assim, muito inteligente que foi feita, tá? Eu tenho certeza que isso vai dar justamente longa vida ao PRH. Né? É o que eu falei,
depende de vocês de fazerem uma boa administração, depende de vocês de cuidarem desses recursos de uma forma que traga resultados efetivos para a sociedade. Então, eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é de colocar isso sobre uma administração da FINEP, tá? Também foi uma decisão muito inteligente. Primeiro porque a FINEP antes era que transferia os recursos para a INP quando do financiamento através do CTPET, certo? Segundo, porque ela tem uma abrangência nacional. Então, ela já é um organismo nacional, tá? E que já tem uma boa experiência na questão da distribuição dos recursos. Tá? E a parte de avaliação e administração e decisão de aumento, redução ou coisas do gênero, fica por conta da própria INP, da superintendência. Então, é ela realmente que domina esse contexto. Tá? Uma outra coisa que me deixou assim muito dentro da minha avaliação muito feliz é ver que os conceitos todos continuam, né? E principalmente a preocupação por um processo de avaliação que é um sistema que vai conceder mais bolsas ou vai retirar bolsas de um programa ou pode até fechá-lo. Certo? Então, eu acho que esses são fatores muito importantes e que vão garantir essa continuidade, digamos assim, do PRH e, quiçá, o seu crescimento com a vinda também de outras empresas petrolíferas participando. Ok? Próxima pergunta aí. Alguém aí se candidato? Obrigado, Mário. Ok, Mário, obrigado. Só enquanto não aparece a pergunta, Raima, só lembrando aqui, com saudade, das tardes lá no Frank's Café, lá, tomando uísque e fumando charuto. Pois é, né? Tem que lembrar disso, Florival. Rapaz, era a melhor parte do dia. Com certeza, com certeza. Perguntas, pessoal? Mas muito bem, Florival... José Geraldo. Oi? José Geraldo? Vamos lá. Professor Zé Geraldo, Raima. Como é que está, professor? Zé, seu som, Zé. Então tá. Liga o seu som aí. Boa tarde, Raima. Parabéns pela excelente apresentação. E a minha pergunta seria em relação àquilo que Selmi comentou, né? Quais são as experiências que você já viu em relação aos alunos participarem de trabalho voluntariado para ajudar a sociedade? José Geraldo, olha só, eu já vi muita participação voluntária fantástica, tá? E aí, me restringindo aqui a questão do próprio PRH. Tá? Quando o PRH começou, e durante praticamente todo o período que eu me mantive dentro da ANP, né, nós fazíamos avaliações programa a programa. Né? O que a gente fazia era, dentro de uma universidade, juntava todos os programas para fazer uma avaliação só. Mas nós íamos a todas as universidades para fazer essas avaliações. Então, nós tínhamos o que a gente chamava das reuniões anuais de avaliação do PRH, né, que juntava todo mundo. E era um negócio fantástico, porque o PRH não tinha assim, dinheiro para fazer nenhuma grande recepção. Mas havia essa questão do voluntariado em que o pessoal todo se reunia, né? E aí era aquele negócio, a mãe de um fazia um bolo, o outro levava pão de queijo, o outro levava algum outro docinho, tinha salgadinho, tinha não sei o quê, a garotada toda se preparava, arrumava aquilo, né? Preparavam, havia uma colaboração muito grande na parte de preparação dos pôsteres lá, da sessão pôster, enfim, havia toda uma união muito grande em torno disso. Então, isso, um voluntariado muito no sentido do trabalho em si. Tá? Mas o voluntariado mais importante que eu vi durante esse período todo foram, em muitas reuniões de avaliação, o retorno de bolsistas, tá? Que vinham lá
trazendo informações a respeito desse mercado de trabalho, conversando com os alunos, batendo papo com os alunos. Tá? Isso é uma questão riquíssima para a formação profissional deles. Tá? E eu sempre dizia isso, que, olha, a coisa mais importante é fazer com que a gente mude um pouco essa cultura de participação do pessoal, para que a gente tenha uma verdadeira comunidade, né? Para que as pessoas, né, que são do PRH, eles se reconheçam entre eles, né? Porque isso é importante. Né? Eu tenho dito em muitas palestras que eu fiz nesses PRHs, sempre falando que, certamente, a maior satisfação que um dia eu vou ter é um ex-bolsista do PRH presidente de uma grande empresa de petróleo. Tá? E isso não está longe de acontecer, tá? Porque nós já temos ex-PVs presidentes de empresas de petróleo. Tá? Então, isso que é o importante, quer dizer, essa colaboração, essa participação, esse carinho, né, de apoio, que é importante dentro desse processo, dessa cultura do voluntariado. Tá? Isso que eu chamo a atenção. Certo? Muito obrigado, Raima, pela resposta. E eu quero aproveitar fazer outra pergunta. Se você viu na sua experiência do PRH trabalhos de pesquisa que tivessem, além da pesquisa em relativa a petróleo, biocombustíveis, tivesse também inserção social, ou seja, com algum benefício para a sociedade. Sim, José Geraldo. Eu acho que nós tivemos muitas participações nesse sentido. Tá? Eu vou citar uma que talvez seja, para mim, assim, uma das mais relevantes, embora tecnologicamente não era nada muito avançado, mas nós tínhamos, no começo da história do PRH, nós tínhamos cursos técnicos, né, que eram envolvidos, diversos cursos que eram patrocinados também com as bolsas do PRH, ou seja, naquela época a gente tinha bolsista para nível técnico, graduação, mestrado, doutorado, certo? E aí é que aconteceu, tá, uma das ações, e eu vou juntar a questão do olhar voluntariado com o olhar sociedade, que para mim foi de grande impacto e inesquecível, que é o seguinte: os professores e alunos, os bolsistas da Universidade Federal do Paraná, tá, resolveram eles criarem um curso de reciclagem de materiais. Esse curso de reciclagem de materiais era um curso, principalmente materiais que eu estou falando, plásticos. Tá? E esse curso era um curso voltado para crianças, de uma forma geral, jovens, de uma forma geral, de uma cidade relativamente, assim, vamos falar, pobre, né? Apesar que o termo aqui não é muito adequado, mas, enfim, era uma cidade com poucos recursos econômicos, tá? Próximo de Curitiba, e nessa cidade tinha lá uma área, um local de uma escola, que poderia ser construído um galpão onde se faria o trabalho de recuperação e reciclagem de plásticos. Pois bem, esse curso ele foi montado com dinheiro da taxa de bancada do PRH. Tá? Às vezes, eu ficava arrancando cabelos para ver como é que se justificava aquele recurso e tudo mais, mas, enfim, eram todos eles recursos plenamente justificáveis, tá certo? Eles tiveram dinheiro de uma instituição alemã para poder comprar o maquinário e poder montar o galpão e coisas do gênero. Eles levavam esses alunos, tá? Uma vez por mês, eles iam ter uma aula na Universidade Federal do Paraná. Eles passavam o dia inteiro dentro da universidade, monitorada pelos bolsistas e pelos professores, que davam aulas para eles a respeito de química, de fusão de plásticos, disso, daí lá, por centas coisas.
E era um negócio interessantíssimo, porque eles iam uniformizados, eles eram uniformes para os garotos chegavam lá todos uniformizados, com um crachazinho, com o tal do PRH, porque eles receberam um número de PRH lá dos técnicos, como e tal. E aquilo fez com que eles efetivamente desenvolvessem uma série de trabalhos com esses plásticos, inclusive partindo até olhando a resistência e durabilidade desses plásticos. E quando teve uma reunião de avaliação desse PRH lá em Curitiba, esses garotos foram lá fazer a apresentação dos trabalhos que eles tinham desenvolvido. Um negócio fantástico e totalmente voluntário. Ora, você deve imaginar o que, para uma população daquela natureza, socialmente, o que isso significou, né? E isso foi mantido durante um certo tempo, enquanto aquela turma estava lá tocando esse PRH. Okay? Então, para mim, esse foi um dos grandes exemplos de contribuição voluntária e de apoio a uma ação da sociedade. Muito obrigado. Muito bonitos os exemplos, serve de inspiração para nós aqui. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigado, José Geraldo. Satisfação revê-lo. Florival? Maria Isabel, por favor. Não, agora eu não queria fazer uma pergunta. Eu queria agradecer a Selmi e o Jean pela oportunidade da gente ouvir o Raima e ver a expertise dele. E a pergunta que o Mário falou é bem essa aflição que a gente está. Então, ouvir o Raima com a expertise dele nos acalmar, né, nos deixa bem felizes. E falta, sente saudade do café, a gente sente saudade exatamente de ver a família PRH e essa oportunidade que a Selmi nos deu hoje mata um pouquinho a saudade que a gente tem. Então, foi um prazer participar dessa reunião. Obrigado, Maria Isabel. Obrigado. É uma satisfação muito grande ter você aí assistindo esse nosso programa, né? E eu lembro, quando você fala em saudade, né? Eu lembro o quanto que o PRH formou uma rede nacional, né? Quer dizer, uma rede nacional tentando trabalhar com escrever livros e preparar material para ensino à distância, trabalhar em rotas tecnológicas, tudo em conjunto, quer dizer, aquelas reuniões que nós tínhamos, as amizades que se desenvolveram naquelas reuniões, realmente dá saudade, Maria Isabel. Ok, mais perguntas? Eu queria só fazer um depoimento aqui, em cima do que a Maria Isabel falou, do que o Raima falou, das nossas reuniões de avaliação. Eram reuniões muito importantes e diversas reuniões marcaram o PRH, como uma reunião de Salvador, que fundou a Associação Brasileira e a da revista. Teve uma reunião de Curitiba que formou o Comitê dos Coordenadores, né, do PRH do Brasil todo, né? E foi aí, a partir daí, que a gente lutou naquele momento difícil que o PRH teve, de corte de verba. E eu quero ressaltar aqui, o Raimar falou da Ana Cunha. A Ana Cunha foi uma pessoa que conduziu esse momento difícil do PRH, carregou praticamente o PRH nas costas, mas não esquecendo do professor Florival. Na época, ele reassumiu lá, aliás, como diretor, e puxou a superintendência que constava o PRH para ele, e aí, daí em diante, as coisas fluíram, né? Então, acho que a pessoa do professor Florival foi importantíssimo nesse momento difícil que o PRH teve. A Maria Isabel e a professora Selmi, que estão presentes, e se tivesse outros coordenadores, né,
Então, a posição do professor Florival e a Ana Cunha, né, que o Raimar, ele saiu desse processo, então as coisas ficaram bem mais difíceis, né? E aí a Ana Cunha tocou, e eu, juntamente com o professor Florival, assumindo a diretoria, e eu falo isso porque eu estava presente nesses processos, e, assim, porque eu gosto de falar nisso, porque às vezes a história, ela não conta os bastidores do processo, né? E aí esse processo cai, e aí as pessoas que devem, né, serem, de certa forma, enaltecidas por esse processo, passam um esquecimento, né? O Raimar falou bem, o Eloy, né? A Ana Cunha, né? Ele também, o Raimar, como fundador, e tudo que se seguiu nesse PRH e está se seguindo hoje, foi fruto do que ele planejou, do que ele fez, do que a Ana Cunha fez, né? Mas a pessoa do professor Florival, naquele momento difícil, né? Eu me lembro das palavras do Malisca, quando ele falava que não era céu de brigadeiro, né? O céu estava muito turbulento, e depois ficou um céu de brigadeiro, né? Então, nós atravessamos uma fase muito difícil e conseguimos, né, nessa turbulência, colocar o avião, e que hoje, se existe, né, esse VH que o Raimar falou, da questão do Renault, já era uma ideia que o Florival já trazia isso dentro da diretoria dele, dentro da superintendência dele. Então, fica aí registrado, porque a história vai passando e às vezes a gente se esquece das pessoas que foram muito importantes na elevação desse PRH que hoje está com nova roupagem. Obrigado aí, Raimar, obrigado aí, Selmi, Florival, pela oportunidade de participar. Alguns alunos do PRH 47 estão também participando aí para saber a história, é muito importante. Só complementando, Florival, as palavras de Bel querida, e Mário, meu amigo, como realmente a gente formou a família PRH. Eu lembro bem, Raimar, que aqui, no nosso PRH 28, os alunos cobravam muito conhecimentos em área que nós não tínhamos nenhuma formação. E discuti uma vez sobre esse assunto com o Pellegrini. Ele disse, por que você não prepara um curso de extensão? Eu vou lá dar para os seus alunos. E outra vez foi o nosso saudoso Pé Ligeiro. E digo a vocês, os nossos alunos que estão aqui, só para conhecer um pouco da história, saber como é importante esse PH, nós trouxemos muitos coordenadores, PVs e professores de outros programas do Brasil inteiro, tem Paulo Estevão aqui, que é testemunha, para dar curso de extensão. Tinha período, Raimar, de um semestre a gente preparar 8 cursos de extensão, e trazendo gente de fora, e isso aumentou muito a bagagem de conhecimento dos nossos alunos. Então, eram uns ajudando aos outros, e tenho certeza absoluta, como essa corrente vai continuar. Agora a gente está sentindo, né, Mário? Não é, Isabel? Então, para vocês, alunos, tomarem conhecimento que vocês tiveram essa oportunidade e vão agarrar unhas e dentes, porque o programa é muito bom, é muito forte. E nós temos pessoas como o Florival, como o Mário, como a Isabel e tantos outros. Nós temos um corpo docente muito bom. Nós temos amigos como o Raimar, de esporte, sempre a ajudar. E é assim que a gente vai crescer. Eu não tenho dúvida nenhuma, Raimar, que nós também vamos ter um programa forte. E Bel, a nossa família está voltando a se encontrar, né? E vamos sempre ter essas reuniões, e vocês, alunos, vocês vão ver como é bom participar do PRH. Obrigada, Raimar. Florival, obrigada. Ok, eu queria só dar mais 2 palavrinhas aqui, se for possível. Tá? Primeiro, em função do comentário do Mário, obrigado, Mário, pelos seus comentários, muito importantes. E eu só queria lembrar
que o PRH ele foi construído a muitas mãos. Selmi, Maria Isabel, você, Florival, em outros, o Malisca, que foi citado aqui também, muitas pessoas que participavam das reuniões do PRH, da reunião de coordenação e dos PVs, contribuíram muito para a gente chegar onde chegou. Né? Nós tivemos muitas discussões, o próprio processo de avaliação do PRH foi um processo muito discutido. Muita gente não achava que estava errado a gente colocar a empregabilidade como uma métrica. Né? E aí, naquele ponto, eu insisti, e depois todo mundo reconheceu que empregabilidade era realmente uma métrica muito interessante para o PRH. Então, Mário, o PRH, na verdade, não fui eu que fiz. Não, nós construímos ele a muitas mãos. E a outra coisa que eu queria falar é o Florival. Eu deixei foi um abacaxi na sua mão quando eu saí, lá em 2006, né, Florival? Que eu fui para o Instituto Brasileiro de Petróleo, né? Eu deixei um abacaxi em relação àquela crise financeira toda que estava se estabelecendo e uma série de outras coisas, né? E reconheço, Florival, porque você foi um que começou bem lá daquele início também da NP, você também participou muito de todas essas discussões, de avaliações, como o Alfredo Renault também esteve bem no começo da NP lá junto com a gente, né? E participou muito dessas discussões também de formação. Então, enfim, nós temos muitas pessoas que criaram um carinho muito grande pelo PRH, né? E isso que é o bonito no que a Selmi fala, que é a família do PRH. Né? E aí, eu queria só encerrar dizendo o seguinte, gente, o futuro está nas nossas mãos. Né? Aí o meu lado reacionário, né, aquele lado brigador, né, que muitas pessoas me conhecem, eu digo o seguinte, gente, a gente tem que brigar pelo retorno do Fundo Setorial do Petróleo. O dinheiro está aí, está sendo arrecadado, está indo para pagar a dívida externa, para qualquer outra coisa, mas menos para o PRH. Ele está na lei, é lei do petróleo que manda esse dinheiro ir para pesquisa e desenvolvimento. Vamos lá buscar esse dinheiro para a gente ter manutenção dos laboratórios, para a gente ter a possibilidade de ampliar o PRH, para a gente ter a possibilidade de mais pesquisa. A gente tem que lutar por isso, alguém tem que falar. Né? Da mesma forma que, por exemplo, o Alfredo é subsensível. Eu acho que a tal da comissão dos PRHs aí tinha que ser retomada, ir lá, conversar com ele, vamos voltar às reuniões anuais de avaliação, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. Eu acho que cabe a vocês continuar construindo esse futuro do PRH, ok? Florival. Mais alguma pergunta? Na verdade, eu queria só complementar o que a professora Selmi falou, né, em relação à importância do PRH. Só um dado rápido, de 2000 a 2009, o PRH 28 conseguiu inserir no mercado de trabalho exclusivo de petróleo, gás e biocombustíveis 10 bolsistas. De 2010 até 2014, onde houve um aporte muito maior de bolsas do programa da ANP, o PRH conseguiu inserir no mercado de trabalho de petróleo, gás e biocombustíveis 45 bolsistas. Conseguimos inserir muito mais bolsistas com maior número de bolsas. Isso só no mercado de petróleo, gás e biocombustíveis, né? Fora a indústria geral, que também conseguimos inserir 30 bolsistas. A importância desse programa para os nossos bolsistas, para os nossos alunos, né? Para eles terem a ciência de que o programa não é só o valor da bolsa, e sim o conhecimento que vai agregar eles profissionalmente. Ok. Eu queria também aproveitar aqui para agradecer as palavras do professor Mário. Né? Mário, eu conheço o Mário desde o primeiro dia de universidade, aqui em 1980. A primeira pessoa que eu conheci na universidade foi exatamente o Mário, e somos muitos amigos e tal. Bem que esse comentário que ele fez agora, amanhã vai me custar pelo menos meia grade de Heineken. Mas eu... Amanhã é sexta-feira. Amanhã eu tenho que pagar meia grade de Heineken para ele. Mas isso não vai me deixar mais rico nem mais pobre. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a professora Selby e Jean estão de parabéns pela lembrança como chamar o Raima. Eu acho que foi muito proveitoso a tarde aqui nesse debate. E hoje, com essas ferramentas...
Se é que a pandemia pode deixar alguma coisa, né, das mortes e tudo, mas pelo menos esse avanço que a gente teve agora, essa questão da comunicação online, né, vai trazer a Maria Isabel, que está aí, ó, tão distante, tá aqui, em Raima, lá no Rio de Janeiro e tal, e a gente exato. Numa tarde como essa, colocar todas as pessoas no mesmo ambiente para discutir tecnologia, para discutir ciência, para discutir a importância de um programa que realmente, poucas vezes o Brasil construiu coisas tão duradouras, o PRH é um deles. É como se falou, passou um momento de dificuldades, eu digo que eu falei, na época do diretor Vitor, eu cheguei uma vez e disse para o Vitor, com o seu assessor Aranha, quem é que não se lembra do famoso Aranha, né? E eu estou dizendo isso aqui porque uma vez com o Vitor eu coloquei os prejuízos que ele tinha causado na indicação dele do Aranha para o PRH, para a causa de P&D e tal. Ele reconhece, é claro, também é um aprendizado de todos nós durante o passar dos tempos. Também fico muito feliz quando agora no edital, procurando a professora Selma, nós não podemos deixar de fazer o projeto. Mário, não podemos deixar de voltar ao PRH, né? E aí fizemos bons projetos, fomos vitoriosos, né? Estamos caminhando. Professora Selma, muito obrigado aqui pela oportunidade. Eu que agradeço, Florival, a você. Raima. Um tempo precioso dele, ele dedicar a gente, foi muito bom. A todos os presentes, professores, aos nossos alunos queridos, espero que vocês fiquem ainda mais entusiasmados agora. Já estão, viu, Flor? Mas vamos tocar para frente, Raima, e pode ter certeza que a gente vai lhe procurar outras vezes, viu? A gente precisa dar um pouquinho desse seu conhecimento. Eu estou aí para ajudar vocês, sempre que for possível, tá? E não poderia deixar de dar uma saudação havaiana aí, lembrando os meus filhos, para todos vocês. Olha, gente! E nós estamos devendo, e nesse tempo agora de pandemia, ele estava no Havaí, a gente volta e meia, a gente estava conversando e tal, mas sim, assim que essas coisas passar, e acho que passa logo, ele vai trazer Raima aqui para ele conhecer o Litpeg. Eu pensei que você ia dizer que a gente ia para o Havaí. Não, vai trazer o Raima para conhecer o Litpeg e tomar um uísque, e vou tentar providenciar uns charutos também, Raima. É ótimo. Sim, pode ter certeza. Alô. Já está feito, né, Florival? E vamos fazer um grande evento. Ok, gente, vamos lá. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Boa noite. Ok, boa noite a todo mundo. Muito obrigado. Obrigada. Lembranças Meus aí. aluninhos queridos, obrigada. Jean, obrigada mais uma vez, meu parceiro, e a todos os presentes. Tchau. Obrigada, Raima. Tchau. Um abraço, Maria Isabel. Tchau.